O presidente Donald Trump sancionou a lei Take It Down, que torna crime a divulgação de imagens e vídeos íntimos gerados por inteligência artificial sem o consentimento das pessoas retratadas. Sim, Trump fez o mínimo. Mas o que será que existe por trás dessa lei? Será que eu serei obrigada a elogiar o Trump? Vou perguntar para a Dai aqui no plantão do Meteoro. Dai, não me diga que você vai me forçar a elogiar o Trump. Por favor, não diga isso. Olha, Sofia, é um projeto muito importante, mas não, a gente não precisa elogiar o Trump, não, nem a Melanie. Existe toda uma jogada por trás dessa ação do Donald Trump, como sempre, né? Então a gente não precisa elogiar o Trump, não se preocupe. Eu vou te pedir para colocar a matéria do G1 para a gente entender um pouquinho do que se trata essa matéria. É uma lei que busca aí a criminalização, inclusive pelos especialistas, é chamada como uma lei pioneira no mundo, é uma lei extremamente importante, e aí pioneira no mundo não, perdão, gente, pioneira nos Estados Unidos. Outros países já têm leis nessa linha, é uma lei de criminalização da pornografia por vingança. E o que é pornografia por vingança? É justamente, né, aquela pessoa ali que, de alguma forma, tenta atingir outra e ou divulga fotos íntimas ou cria até com artifício da inteligência artificial, que aí são os deepfakes, né? E tá, nesse caso pode ser sim íntimo ou não, mas é criar imagens para fazer com que essa pessoa seja ridicularizada. Então, nesse caso, a gente tem uma legislação nos Estados Unidos agora que faz o quê? Que se esses deepfakes ou se o conteúdo, né, da pornografia for espalhado por motivo de vingança, houver uma denúncia das vítimas aí, ou da pessoa envolvida, a legislação prevê uma pena, e essas penas têm algumas variedades, pode ser de multa até 2 anos de prisão, nos casos de imagens reais ou deepfakes envolvendo adultos, ou multa ou 3 anos de prisão em casos de imagens reais ou deepfakes envolvendo menores de 18 anos. A nova legislação também exige que os sites e redes sociais removam imagens e vídeos em até 48 horas. Isso gerou um grande debate sobre esse prazo de 48 horas. Por quê? Porque a vítima notifica e essas empresas têm 48 horas para fazer essa remoção e não 24 horas, por exemplo, e não 12 horas. E aí o que pode acontecer em 48 horas? Sabendo que esses vídeos vão cair, muita gente pode baixar e depois proliferar na internet de uma forma muito geral, que é algo que geralmente acontece, infelizmente. Então, as pessoas queriam, né, alguns legisladores estadunidenses queriam que fosse um prazo menor para essas empresas, fosse dado, porque é possível. E as plataformas devem adotar medidas para excluir o conteúdo que seja eventualmente replicado. Então, vai ser uma corrida aí que vai acontecer dentro das próprias plataformas para derrubar qualquer conteúdo parecido, né, do que foi derrubado. O que não quer dizer que as pessoas já não terão esse armazenamento aí no seu celular e que já não possa passar de uma para outra. Quem vai regulamentar isso, e aí é interessante, é o próprio Estado estadunidense, que vai justamente verificar se as empresas estão cumprindo o que é legal, o que está na lei. E essa lei ela foi apresentada pelo senador Ted Cruz, republicano do Texas, e pela senadora Amy, eu não sei o sobrenome dela, tá, gente? É Klobuchar, eu acredito que seja assim. É, Ela é ó, democrata do Miss Klobuchar, é difícil, não sei pronunciar né? isso. Ó, tá aqui escrito, gente. Tá aqui escrito na Gente, aí, tela. ó. É isso aí, gente. Ela é democrata do Minnesota e é interessante entender justamente isso. São leis que vão atingir diretamente as big techs, a inteligência artificial. O Trump é rei do deepfake, não é uma questão pessoal do Trump. No entanto, é algo que, pela política estadunidense, ambos os maiores partidos do Congresso, republicanos e democratas, entendem a importância e fizeram uma ação conjunta. Nesse caso, a gente teve a Melanie atuando ao lado de um republicano, que foi o Ted Cruz, para fazer a aprovação desse projeto.
E depois, né, desse projeto, justamente que a matéria traz, teve o apoio da Melanie, que discursou junto ao presidente no ato, e o Trump fez uma coisa que a gente vai ver no finalzinho. Mas o Trump fez uma coisa que surpreendeu todo mundo. Acho que surpreenderá você também, Sofia, se você não ver essa imagem. Eu não A vi. meta, Eu não, a Melania Trump, não vi. então você vai ficar surpresa, porque o Trump ele fez uma coisa que ele nunca faz com a Melanie. A Meta, que é dona do Facebook e Instagram, já disse apoiar a legislação, entre aspas, ter uma imagem íntima, real ou gerada por IA, compartilhada sem consentimento, pode ser devastador, e a Meta desenvolveu e apoia, perdão, muitos esforços para ajudar a prevenir isso. Foi o que o porta-voz disse, o Andy Stone. Mas tem uma coisa, tá? Eu esqueci de falar que o Ted Cruz, o senador republicano, ele começou esse projeto, esse pedido de projeto, após alguns anos, uma adolescente de 14 anos ter suas imagens íntimas vazadas na internet, e foi uma briga muito grande com o TikTok que comoveu o país. E a partir disso, se pensou em ter uma lei que já exigisse que essas imagens fossem retiradas. E aí eu vou te dizer que temos uma questão, tá, Sofia? Eu vou te pedir para colocar a matéria do G1 de novo. Porque a matéria do G1 ela traz uma coisa interessante, que é mostrar que o Brasil já tem leis para proibir a divulgação de imagens íntimas sem autorização, e é crime desde 2018. E nós temos ainda outras legislações. A gente tem, inclusive, a Lei Carolina Dickmann, que não é citada aqui, né, que ficou Uhum. conhecida como a Lei Carolina Dickmann. A gente tem aqui a lei, por exemplo, citada na matéria, a Rose Leonel, perdão, que considera crime o registro não autorizado da intimidade sexual, punição é de 6 meses a 1 ano de detenção. Tem a lei também 13.718, também de 2018, que criminaliza a divulgação. E isso é uma coisa, então, eu lembro que algumas dessas leis foram leis amplamente debatidas após a Maria da Penha e muito defendidas pelos governos de esquerda, mas quem assinou, né, quem deu a canetada, foi o outro governo. E essa lei, a segunda lei, ela criminaliza a divulgação de cenas de estupro, desculpem, mas é realmente forte, sexo e pornografia sem consentimento, inclusive o compartilhamento. E a pena vai de 1 ano a 5 anos de prisão. E ela prevê ainda o agravamento da pena se o autor mantém ou manteve uma relação íntima de afeto com a vítima, ou se o ato for por vingança ou humilhação, o que caracteriza esse termo, que é o pornografia de revanche, pornografia de vingança, né, como foi traduzido dos Estados Unidos. Então, o Brasil já tem essa legislação, mas é interessante que, nesse caso, existe um prazo que é um pouco curto para o que a gente está acostumado no Brasil, né, de 48 horas, para a eliminação das redes. Isso é bem interessante. A gente tem agora também Lula sancionou uma lei que aumenta a pena para crimes de violência psicológica contra mulheres, quando cometidos com uso de inteligência artificial ou tecnologia que modifique a imagem ou som da vítima. Então, para a gente não achar que os Estados Unidos está sendo extremamente vanguardista, apesar dessa lei ser pioneira para eles, a gente já tem né, ao redor do mundo países que já têm um tipo de proteção. E aí eu vou te pedir, Sofia, para mostrar uma outra coisa que aí sim surpreendeu muita gente. Foi o gesto do Donald Trump com a Melania, durante o ato que anunciou essa lei. Beleza, vamos lá. Esse é o momento de assinar, né, o projeto de lei. As pessoas ficam ali ao redor, paparicando, quer dizer, apertando a mão do presidente, da primeira-dama. O Trump assina, normal, como sempre. E ele dá um mínimo de poder para a Melania, gente. Ele deixa a Melania assinar também. Incrível. Eu nunca esperava isso do Donald Trump, reconhecer o valor de uma mulher. Será Não que é? será que lá nos Estados Unidos vão ficar falando que, ai, não, porque elegeram o Trump, não a Melania. Não, a Melania está quebrando o protocolo, que absurdo.
vamos ficar uma semana discutindo se a Melania deveria ter assinado ou não, ao invés de discutir o que o Trump fez, porque aqui no Brasil é assim, né? Se o Lula passa pra Janja assinar o negócio, meu Deus, vai ficar uma semana os comentaristas políticos da mídia hegemônica criticando a Janja, dizendo que esse não é o papel dela, que ela tem que entrar muda e sair calada. Exato. Exatamente. E assim, já é o que a gente espera do Trump ser misógino, ser sectarista, mas aí não é porque o Trump é legal, não, tá, gente? De fato, tem uma mídia já repercutindo que a Melania assinou e falou, né, nesse ato que tornou a pornografia de vingança um crime federal. Mas tem uma coisa, a Melania foi quem fez toda a articulação e o Donald Trump ele vem passando por queda de popularidade, sobretudo com as mulheres e nos últimos 100 dias, nos primeiros, perdão, 100 dias de governo, seria bom que fossem os últimos, ele teve um desgaste muito grande na sua imagem, tanto pelas brigas internacionais quanto pelas questões internas. Agora mesmo ele cortou alguns milhões que seriam enviados para Harvard. Ele tem várias questões envolvidas internamente. Então ele resolveu fazer ali colocar uma imagem que pode inclusive silenciar o que ele acabou de fazer com Harvard, que era deixar a Melania ali um pouquinho mais confortável à frente dessa cena, porque toda a nação estadunidense sabe da importância que ela teve para conseguir fazer essa ligação entre republicanos e democratas e conseguir a aprovação desse projeto. Então, a primeira-dama estava ali também na mesa redonda do Capitólio, sendo feliz e assinando aí de forma figurativa. Mas se fosse a Janja. Pois é, eu acho que todo mundo lembrou do entrar mudo e sair calado. Eu lembrei da Yakado Shidoro aqui no chat também lembrou, inclusive citou de quem é a frase, e eu vi que no nosso chat privado, o nosso querido Pedro Zambarda já está nos bastidores, também lembrou dessa frase. Mas eu acho interessante, né, destacar, olha só, ele fez isso porque ele está impopular com as mulheres. Será que, vamos lembrar de qual foi a maior polêmica que o Donald Trump enfrentou durante as eleições lá em 2016, quando ele foi eleito a primeira vez? Foi um vídeo que vazou dele, na qual ele estava conversando com um repórter, creio que não sabia que estava sendo gravado, ele começa a falar que, não, eu posso fazer eu sou rico, eu posso fazer qualquer coisa com as mulheres, e daí essa frase ficou famosa, grab them by the pussy, né? Agarrá-las pela parte genital, né? Não falou área genital, mas vocês entenderam o que ele quis dizer. E isso é uma coisa que, assim, pegou muito mal pro Trump, e mesmo assim ele conseguiu se eleger em 2016. Mas, enfim, isso mostra que, assim, tem esse problema. Eu realmente queria saber, Dai, você que apurou isso aí, você pode me dizer como é que fica a responsabilidade das redes sociais? Você falou, né, 48 horas para retirar, mas fica nisso. Não, a maior responsabilização é de quem criar as imagens, certo? Exatamente. A Para maior mim, essa é a punição ainda pegadinha. é de quem criar as imagens. No Para mim, entanto, essa é a pegadinha. é isso, não tem multa, não tem nada mais severo para quem criar. Mas aí, no entanto, a Meta, por exemplo, e outras empresas já manifestaram favorável a essa lei. E aí, talvez seja aquele acordo de cavalheiros, porque a gente precisa lembrar que alguns anos atrás já teve uma grande tensão dos presidentes das grandes empresas, né, de tecnologia e redes sociais dentro do Congresso estadunidense. Então, não acho que o Zuckerberg, por exemplo, vai querer mais uma briga dentro do Congresso estadunidense, já que é um acordo coletivo para que essa lei seja aprovada. Exato. Para mim essa é a grande pegadinha. Tem que responsabilizar a pessoa que cria e compartilha? Com certeza, com certeza. Mas tem que responsabilizar as big techs também, são elas que criam as ferramentas tanto para criar essas imagens quanto para distribuí-las. E que tornam quase impossível depois você retirá-las, porque mesmo se você retirar de todos que você vai achando, isso vai proliferando, vai caindo outras, inclusive indo é, por aplicativos de mensagem, criptografados, etc. É aquela coisa, caiu na internet, você não tira nunca mais. Então,
E daí não fica tão surpreendente o Trump aprovar um negócio desses, porque o Trump não vai comprar essa briga com as Big Techs e responsabilizar as Big Techs. Não, vai E, responsabilizar Sofia, só o usuário. só uma coisa que eu esqueci de dizer: quem defende as Big Techs está falando sobre censura, definir Ah, como o governo estaria censurando oh. ou não para a retirada desses vídeos a partir das vítimas que reclamem da sua criação. Gente, se isso é censura, tem mais a que censurar mesmo. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.